Bom, decidimos aqui, dentro da ementa, quais os textos que nós iríamos trabalhar, escolhida a temática, né? E agora eu preciso montar o plano de disciplina que deve ser apresentado no primeiro dia de aula para o aluno. Gente, não podemos abrir mão. Primeiro dia de aula presente para o aluno, o plano de disciplina, os textos literários que vão ser trabalhados, o porquê da escolha desses textos, os textos teóricos e o porquê da escolha desses textos. Então, isso tem que ficar muito bem delineado para o aluno saber o que se espera dessa disciplina, né? O que no final dela ele vai ter aprendido. A metodologia, geralmente, ela é parte também desse programa. Então, assim, você veja na sua faculdade se tem um modelo pré-definido pelo colegiado do curso, porque geralmente tem, né? Algumas instituições têm o programa, né, onde eu trabalhava era o CIGA, nós lançávamos todo o conteúdo lá dentro, inclusive os textos em PDF, eu fornecia para os alunos, e no final eu salvava em PDF, imprimia, né? E podia disponibilizar para os alunos, que eu formava um grupo de WhatsApp da turma, né? E também para já deixar para a coordenação do curso, né? Porque na visita do MEC eles têm que ter tudo isso muito bem organizado. Então vamos lá, metodologia, a disciplina é por momentos de aula expositiva em diálogo com o aluno. Isso é muito importante, porque alguns professores, eles não permitem que os alunos falem, né? Pelo menos eu via muita reclamação dos alunos. Perguntas bobas vão aparecer, mas com o passar do tempo, eles vão ficando mais cautelosos, vamos dizer assim. Eu sempre brinco com os meninos, né, de que eles precisam colocar o melhor aplicativo do universo para funcionar. Aí eles se assustam e perguntam, qual é, professora? Eu falo, o seu cérebro? Vocês ficam o tempo todo em mídia, informação, informação, e não pensam. E pensar é um exercício importante, né? É a discussão dos textos propostos para a disciplina, tanto literário quanto teórico. É importante esse diálogo com o aluno. Por quê? Porque muitas vezes o aluno enxerga algo que nós não enxergamos. E fale para ele, olha, eu não tinha visto por esse lado, ele vai se sentir muito bem por ele ter tido um olhar, um feeling, né, diferenciado. O uso de recursos audiovisuais, aí fica por conta, né, porque você pode lançar mão de filme, para eles entenderem um barroco, por exemplo, Moça com Brinco de Pérola, aquele jogo de claro e escuro, é um filme fabuloso, né, sem falar da parte filosófica. E você pode lançar mão de outros recursos. Só tenha em mente que se você tiver um aluno com deficiência visual e não tiver um monitor com ele, você vai ter que descrever tanto o slide quanto o filme para esse aluno. Os alunos com TA, né, com autismo, eles também, alguns têm resistência a questão da iluminação do filme e tudo mais, né? Então, tem que levar tudo isso em consideração quando você for pensar em recursos audiovisuais. E seminários e provas, né? Aí também fica a critério, né? A avaliação também tem que ser deixado tudo muito bem colocado, porque depois o aluno vai lá, abre uma reclamação contra você, porque você não tinha avisado que tal aspecto seria considerado como avaliação. Então, deixe por escrito, né? Muito bem pontuado. Por exemplo, aqui eu coloquei 3 momentos. No primeiro, eu dividi em 2, que são provas, seminário e artigo. O artigo sobre o Uruguai eu já fiz com uma turma. Ficaram traumatizados, né? Porque estava iniciando o curso e tal, acharam, né? Todo mundo conseguiu escrever o tal do artigo e ficou muito bom. Mas aí você pense, né? Porque é trabalhoso corrigir artigo, mas por outro lado é algo muito útil, porque eles podem apresentar. E eu tive um aluno que apresentou na Universidade de Goiânia, desculpa, na Universidade de Goiás, o artigo que ele produziu na disciplina e foi até convidado para concorrer ao mestrado, né? Enfim, aí fica a seu critério também. Lembrando que você vai ter que dar uma devolutiva, tanto a prova escrita, quanto do seminário, quanto do artigo, né? Bom, eu coloquei 2 provas escritas, o que vai ser observado? A análise que esse aluno vai fazer, a competência na leitura pessoal, isso é importantíssimo, do poema, né, ou do texto que você colocar, dialogar
texto literário com texto teórico, ele vai precisar fazer esse exercício. E, além disso, obviamente, o aluno do curso de letras, a estrutura geral do texto vai ter que também ser observada, né? Coerência, coesão, questões gramaticais e originalidade. E aí fica à vontade para rezar uma missa sobre plágio, né? Que é crime, que se o aluno for pego, nananana, né? Bom, o seminário. O seminário, algumas vezes eu fui muito resistente, que dava a impressão que o professor não quer dar aula, né? Mas, na verdade, é um exercício que o aluno também precisa passar por ele. Porque, assim como a prova é um exercício importante, porque na hora do concurso, ele vai ter que produzir um texto num determinado período de tempo. E se ele não tivesse treinamento, né, ele de produzir um texto, vai ficar muito complicado, né, gente? Eu peço um texto dissertativo mesmo na prova. Eu dou 2 questões, ele pode escolher uma, mas ele tem que fazer um texto dissertativo. É um exercício para quem vai fazer concurso, né? E o seminário também. Então, eu divido os cantos, né, do Basílio da Gama na turma, vejo a quantidade de alunos, se dá para ser um canto para cada um, se não der, a gente divide, né, faz uma divisão ali justa. E aí, quando já passei por situações que eu imagino que você também já passou, né? De ter um aluno que vem e diz que quer fazer sozinho, eu não aceito. Aí vem a dupla, aí eu já observo, né? Falo, olha, gente, dupla não é grupo, então não dá. E aí, às vezes, com um grupo de 10 e um grupo de 3, que é o trio, que eu também não acho que seja grupo. Então, é tentar trabalhar essas questões, né? E deixar pontuado também para o aluno que ele vai trabalhar em lugares que ele não gosta de todo mundo. E ele não é obrigado a gostar do colega para participar do grupo, é um trabalho, né? Então, isso também se torna muito importante, tá? Nessa divisão. Geralmente, eu pego o representante de turma, né? E peço para ele fazer esse trabalho de divisão. E aí, se já tem esse problema na turma, ele já conversa, né? Ele já fala dessa situação. Mas, geralmente, ele já tem alguns grupos pré-definidos, tá bom? Outra questão que eu acho importante você deixar na avaliação, e isso geralmente está ali na legislação das universidades, é a questão da assiduidade. Aí você pontua também, olha, gente, eu vou considerar a participação nas discussões do texto na hora, né, que eu for fechar os conceitos de vocês, e também a cooperação nos trabalhos de grupo, né? E seminário, sim, quando eu faço, todo mundo tem que falar, né? Oriento o tempo, oriento as partes do seminário, mas todo mundo tem que falar. Nós já fomos alunos e nós sabemos, né? Tem aqueles que se encostam e o outro faz tudo e ele ganha o conceito, porque aí é ganhar, né? Bom, aqui eu fiz um exercício de divisão aqui por aula, mas você também fique à vontade para modificar, né? A apresentação, ela é imprescindível que aconteça no primeiro dia de aula, mas eu também já coloco um texto para ser lido, né? E aí vem a carta de caminho. Gente, são textos super simples de conseguir na internet, você baixa, manda em PDF e ninguém pode dizer que não encontrou, né? Eu mando tudo, quando eu formo o grupo, eu mando tudo em PDF, para ninguém dizer que, ai, não tive tempo, ai, eu não achei, ai, não sei o quê. Não tem desculpa, né? E aí eu vou dividindo a temática, né? Então aqui é um exercício, né, de trabalho, de como vai ser resolvido cada uma dessas temáticas, né, desses assuntos. Às vezes você junta o texto teórico com o literário, se você achar que é possível, né? Eu, quando termino um período estético, eu já aplico uma prova. Então, ali eu juntei a literatura de informação, né, com o barroco, e ali eu já dou uma prova, tá? Aí eu pego um poema ou o sermão da sexagésima, alguma coisa ali, e já já elaboro a prova. E depois vem o arcadismo, que é o Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa, também já aplico uma prova. E eu deixo o Basílio da Gama para o seminário. E aí eu dou uma orientação, isso é importante para o menino, o que tem que ter nesse seminário? Eu sempre digo, a sua leitura pessoal do texto, o que chamou a sua atenção? Ele vai ter que ler, né? Quando você faz essa pergunta, não tem como. Alguma coisa lhe chamou a atenção, então ele vai ter que decidir.
E é isso, tá? Aqui eu pensei numa disciplina de 60 horas, com carga horária fechada, né? 4 horas de disciplina. Então, se não for o seu caso, aí você faça a divisão que for mais adequado para você.